Tem tanta gente que se entrega no domingo, chora, ora, promete recomeçar. Oh, promete recomeçar. Mas quando chega segunda-feira, nem lembra que o céu quer conversar. O céu quer conversar. Vive o culto, mas esquece o altar. Fala com Deus só quando o culto está no ar. Mas tu queres morar dentro de nós, Senhor. Muitos carentes te buscam, Senhor, mas só quando o coração sente dor. Mas teu amor é pra semana inteira. Shalom e paz e graça para todo telespectador que nos acompanha, amados em Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Aqui fala para vocês o vosso amigo, irmão na fé, Miguel Alva. Saúde-vos com a bendita paz do Senhor, porque vocês são um povo muito abençoado, um povo magnífico que Deus colocou no meu recinto, para neste domingo, de dia 18 de janeiro de 2026, compartilharmos este momento tão importante. O grande tema que vamos abordar é o percurso de um vitorioso, ou melhor dizer, um escolhido. Amado Senhor, eu queria vos dizer, estou aqui a fazer uma reflexão no meu local de serviço, fiquei aqui a pensar acerca de um vitorioso. Vitorioso, ou a vitória é um acto de vencer, de ter êxito, sucesso em certas atividades ou em alguma coisa, tanto como na sua vida. Quando falamos de alguém é vitorioso, é alguém que triunfou, alguém que venceu, uma batalha, desafio, entre outros. Eu queria dizer que todo ser humano somos vitoriosos, dia após dia. Estou estando aqui de pé, é uma vitória, Sabe quantas pessoas procuraram a sua derrota, quantos procuraram a sua morte, quantos procuraram matar você, mas mesmo assim, até aqui, Deus permitiu que você vence esta batalha e consegue alcançar a vitória. E podemos ter a vitória em várias áreas, em muitos domínios, Mas o que é importante é nós somos vencedores. O apóstolo fala no livro de Romanos, capítulo 8, no seu versículo 30 e 31, ele começa a mencionar coisas tão bonitas, maravilhosas, mas no fim deste capítulo, em versículo, ele fala, ele nos fez, somos mais que vitoriosos. Você entendeu? E quando a Bíblia fala você é mais que vitorioso, está a querer dizer que você triunfou, você está acima da vitória, você aumenteis mais que a vitória na sua vida. Este é o termo certo. Eu queria te dizer que um vitorioso, uma pessoa vitoriosa, alguém que triunfou, alguém escolhido por Deus, o seu percurso existe várias realidades que ele pode passar. Antes eu queria colocar aqui uma frase, que não existe nenhum Canaã sem passar no deserto, e não existe nenhuma vitória sem passar na batalha, na guerra. Então é muito importante nós percebermos que não podemos alcançar a vitória sem passar numa prova, sem passar numa luta, sem passar numa batalha, numa situação. Pode acontecer que na questão de doença, você não é vitorioso se não passar na doença. Então quando você vence, quando você alcança a vitória, é assim que você é aprovado. Outro exemplo, quando nós estamos na escola, quando nós estamos numa formação, no fim daquela formação, nós aguardamos uma vitória ou alcançamos um título. Nós aguardamos uma prova que vem nos provar que nós somos aptos, nós somos escolhidos, nós merecemos daquilo que nós fizemos. Amado Senhor, eu quero te dizer no domingo de hoje, a realidade que estás a passar, você é uma pessoa vitoriosa, você é alguém que espera uma vitória, alcança uma coroa. Que Deus te abençoe. Estou aqui a meditar no livro de Jonas, capítulo 1 e capítulo 2. A Bíblia fala que Deus escolheu Jonas andar para uma terra, vai ir pregoar a palavra de Deus.
E quando Jonas se coloca na embarcação, está na embarcação, Jonas escolheu outro caminho. Em vez de ir onde Deus lhe enviou, ele se desviou para um outro destino. E o que aconteceu? Estando escolhido de Deus, sendo uma pessoa vitoriosa, ele escolheu a sua via, esquecendo a vontade de Deus. Ora, na caminhada de um vitorioso, eu queria te dizer que quando Deus te escolheu, quando Deus te cumpriu uma responsabilidade, se você desviar daquilo que Deus te incumbiu, aquilo que Deus te colocou para fazer, que quando Deus espera de um resultado nas suas mãos, e se você escapar na vontade de Deus, escapar naquilo que Deus predestinou para você, a primeira coisa, você viverá a instabilidade. Você vai perder tudo quanto que você poderia ter. Você entendeu? É isso mesmo. Quando Jonas abandonou a visão, o destino que Deus lhe colocou, que Deus lhe mandou, aconteceu que ele posto num barco, num dos barcos, num navio, e começa a viver o momento da tempestade. E a Bíblia fala, enquanto todo mundo chorava, todo mundo procurava, e ele ficou calma e foi se esconder num lugar e dormiu. Amado Senhor, existem momentos quando uma pessoa é escolhida de Deus, e se ele abandonar a vontade de Deus, ele vai viver uma tempestade, ele pode perder algo. E até que eu poderia te dizer também, quando uma pessoa é escolhida de Deus e ele se desvia da vontade de Deus, Deus pode castigar esta pessoa. Deus é capaz de estragar uma empresa completa porque está aí uma pessoa errada. Deus é capaz de levar um negócio na falência porque entrou aí uma pessoa que não é destinada naquele negócio. Deus é capaz de fechar a tua empresa porque existe um escolhido ali dentro. Deus é capaz de estragar toda a família por causa de um escolhido que está aí, que desviou-se da visão onde Deus colocou. Então, o Jonas, ele abandonou aquilo que Deus lhe deu como responsabilidade e ele foi no barco, foi no navio. E ali as pessoas começaram a chorar, pessoas começaram a perder até aquilo que eles tinham como negócio, porque entrou uma pessoa estranha, entrou um ungido de Deus, entrou uma pessoa que é escolhida de Deus. Quando você abandona a vontade de Deus, você pode prejudicar outras pessoas que são inocentes. Mesmo na família, quando você não segue aquilo que Deus te deu como responsabilidade, a família vai sofrer danos. Mas eu escolhido de Deus, eu quero te deixar uma coisa bem patentada, uma coisa que é bem a certeza de uma coisa, que quando Deus te manda, quando Deus te escolhe, porque Deus tem um propósito na sua vida. Não importa o que estás a passar, não importa a situação, não importa a realidade da vida, saiba que Deus tem um destino e tem um propósito para a sua vida. Pastor, estou a passar um momento difícil, estou aqui, estou a trabalhar como segurança, estou aqui a passar um momento, aquilo que Deus me prometeu, aquilo que Deus profetizou para mim, aquilo que Deus falou para mim, eu não estou a viver isto. Sim, não estás a viver, mas Deus não é filho do homem que minta. Deus, quando promete, realiza. E quando Ele promete, cumpre aquilo que Ele prometeu. Amado Senhor, a segunda coisa, eles fizeram um jogo, só que esse jogo acalhou na mão do mesmo indivíduo. E eles foram acordar e falaram: como que você está a dormir se nós estamos a passar um momento difícil? Como que você está aqui? Então vamos criar um sorteio para nós ver quem é que é o causador dos nossos problemas. A Bíblia fala quando fizeram isso e acalhou na mão de Jonas. A humanidade pode acalhar na sua vida, mas eu quero te dizer, ainda é possível. Até aqui, que Deus abençoe até gente. Mas eles foram em encontro de Jonas. Eles, depois do sorteio, depois de lançar o sorteio, acalhou de Jonas. Só estava dizendo que o Filho de Deus também, há um momento que o sorteio, há um momento a maldição pode atuar. Às vezes você, por não obedecer à voz de Deus, pode acontecer na sua vida que a calha no sorteio, em outras palavras, a calha na maldição, que você até fala: por que isso está acontecendo comigo? Mas lembra que há um capítulo da Bíblia que fala: a
maldição segue o justo antes, mas o Senhor liberta. O Senhor, Ele liberta os justos, os seus povos. E quando isso aconteceu no Jonas, e o povo negociaram com ele. Perguntaram: quem és tu? E de onde vieste? E para onde vai? O Jonas tinha uma missão de ir no Nínive para pregar a boa nova, como estava dizendo na introdução, e ele decidiu desviar-se para o Tarcísio, para ir fazer o seu negócio. Essa é a causa do problema que se viveu dentro do navio. Mas uma coisa que é interessante, ele disse: eu sou um servo de Deus, sou um hebreu, sendo hebreu, sou um servo de Deus verdadeiro. Mas acontece que o problema é que eu desviei-me da vontade de Deus ou da missão que Deus me deu. E eles começaram a negociar com ele, perguntando o que nós podemos fazer para que haja paz no meio de nós. E ele negociou, disse que poderia me tirar na água, dentro do mar. E o povo, sem piedade, pegam Jonas e atiram dentro do mar. Felizmente, enquanto que lhe atiraram, e houve paz dentro do navio, e eles começaram a celebrar e continuaram a sua viagem. Amado Senhor, pode acontecer que você é um homem de Deus, você é uma mulher de oração, você serve Deus, mas acontecem coisas terríveis, coisas que você até não entende, até você se questiona se Deus me conhece. Eu quero te dizer que o silêncio de Deus não é a ausência de Deus na sua vida. Você entendeu? O que você serviu, Deus não te esqueceu. Embora que está fazendo essa situação, você não obedeceu a voz de Deus, mas mesmo assim ainda há uma oportunidade. E depois de atirar os Jonas dentro do mar, eles celebraram, sabendo que nós atiramos no mar, não se sabe se essa pessoa morreu, não sei se ele viveu, sobreviveu, como é que. Há pessoas que quando te abandonam, eles ficam alegres, mas eles não esquecem que quando o homem abandona, é quando Deus recebe. Eles abandonaram Jonas, mas mesmo lá dentro do mar, eles estando a celebrar, Deus fez com que canalizasse um peixe, que o Jonas vivesse dentro da barriga do peixe. Você entendeu? Na situação que está a passar, Deus não vai te matar, pode ter que castigar. A Bíblia fala no livro de Salmo: o Senhor me castigou arduamente, mas não me trouxe a morte. Deus lhe protegeu durante 3 dias, 3 noites na barriga do peixe, e o Jonas sobreviveu. Ouvi te dossiar nessa manhã, antes de terminar minha pregação: o que estás a passar agora não trazerá morte na sua vida. As pessoas vão admirar, eles pensaram que está morto no mar, mas Deus protegeu a sua vida durante 3 dias. Mas como que Jonas viveu dentro da barriga do peixe? Eu também não sei. Eu queria te dizer que as pessoas um dia vão admirar que na posição que te encontra, na situação que estás a passar, mesmo assim você vai viver, vais comer, vais beber. Pastor, não estou a trabalhar, não tenho emprego, pastor, não tenho nada, não tenho sustento de ninguém, estou sozinho dentro do ventre de um peixe. Eu vou te dizer, mesmo dentro da barriga de peixe, Deus vai socorrer você e vai te dar de alimentação, vai te dar de beber, vai te dar a paz. Mesmo na ventre de peixe, de baleia, Deus protegeu Jonas, deu de lhe comer durante 3 dias de jejum e oração dentro de ventre. Mas uma coisa que vou terminar a dizer: mesmo naquela situação, o Jonas não parou de orar. O Jonas continua a se meditar. O Jonas, ele reconheceu, que ele até falou nos seus comparsos, que eu vim de uma terra para uma outra terra com a missão de servir a Deus. Infelizmente não obedeci. Estou aqui. Se vocês querem a paz, me atiram no mar para que o navio tenha paz. É isso que ele fez. Depois deles fazerem isso, na verdade também aconteceu. Eu queria dizer, homem de Deus, eu queria dizer que o que está a passar, Deus te conhece. Vocês que ficam falando mal dos outros, homem de Deus, mesmo em momentos difíceis, ele continua a ser homem de Deus. E as palavras do homem de Deus continuam a ser a palavra do homem de Deus. Respeita o homem de Deus, apesar da realidade, obedeça. Obedeça ao homem de Deus. Ele boso ya bato batelanga mondelo na ye koyebisa bango ke na sote mondelo na bino na ye liboso ya bato balobaki kosimba te na ye koyebisa bango esimbelinga na peteo na ye liboso ya bato batelaki nga poison na ye koyebisa bango baluki vitamine na nzoto na ye liboso
koyebisa bango libumu ekomi oningana o zamba koti na vie ya moto ya soni apesikisi ya soni elimwisi soni na nzoto moto lokola ngai naza na etasho kobomba maloba te eglize mobimba ekoyeba makambo. Sai de casa 5 horas, deixas o teu marido na cama e só regressa 22 horas. Quando regressares o teu marido está a dormir.